Olá, irmãos e irmãs, a paz do bom Deus, sejam muito bem-vindos para mais um momento de meditação, mais um momento em que nos entregamos inteiramente ao Senhor, meditação diária da liturgia da palavra, o que a liturgia nos propõe hoje, o que o Senhor vem falar através de nós nas suas santas escrituras. Eu sou o irmão Daniel Arcanjos, carmelita pequenino da comunidade Chuva de Rosas. É uma grande alegria mais uma vez continuar perseverando, continuar meditando junto com vocês e poder mergulhar na palavra do Senhor, naquilo que Ele tem a nos dizer. Que hoje nós possamos estar totalmente entregues, que hoje nós possamos estar com os corações abertos para que Ele venha e faça o que Ele bem quiser em nós. E nós já nos abrimos, permitindo que a Santíssima Trindade nos toque, que a Santíssima Trindade nos alcance, para que através dela nós possamos aprender mais e mais daquilo que eles têm a nos ensinar. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vem, Espírito Santo, e toque minha mente, concedendo-me o entendimento, a sabedoria, a inteligência, o conhecimento, o discernimento e todos os dons mentais que me são necessários para bem compreender a Tua Santa Palavra. Vem, Espírito Santo de Deus, e toque meus ouvidos para que eu possa te ouvir, que eu possa ouvir Tua doce voz, escutar as palavras que saem da Tua doce boca, escutar as palavras de vida eterna, aumentando em mim a fé e tudo que provém dela. Vem, Espírito Santo de Deus, e toque os meus olhos para que eu possa enxergar o mundo espiritual, para que me sejam abertos os olhos espirituais da alma, permitindo-me que eu veja os Teus milagres, prodígios e sinais. Vem, Espírito Santo de Deus, e toque meu nariz, soprando em mim a vida, para que eu possa bem compreender e ser inspirado pelos perfumes do Santo Evangelho. Vem, Espírito Santo, toque meus lábios para que me seja dada a honra, a dignidade de falar da Santa Palavra, de falar das Sagradas Escrituras, que eu possa pregar o Santo Evangelho, a fim de que eu possa realmente levar aos meus irmãos e irmãs a Palavra por todo o mundo. Vem, Espírito Santo de Deus, tocando minhas mãos, tocando meus pés, para que eu possa caminhar dignamente nos caminhos de retidão, para que eu possa operar boas obras com as minhas mãos, que eu possa realmente construir o Teu reino rumo à salvação no céu. Vem, Espírito Santo, toque meu coração para que eu possa ser inflamado com Teu fogo abrasador, fazendo dentro de mim morada cada vez mais, para que eu seja Tua casa, inteiramente Teu, guiado e movido tão somente por Ti. Vem, Espírito Santo, e toque a minha alma, me queimando inteiramente, para que eu seja purificado, para que eu seja lavado, incendiado pela Tua chama viva de amor misericordioso e santo. Tudo isso eu te peço, por Cristo Senhor nosso. Amém. Sábado, depois das cinzas, leitura da profecia de Isaías, no capítulo 58, continuando a mesma leitura de ontem, a partir do versículo 9. Assim fala o Senhor: se você destruir teus instrumentos de opressão e deixar os hábitos autoritários e a linguagem maldosa, se você acolher de coração aberto o indigente e se prestar todo socorro ao necessitado, nascerá nas trevas a tua luz e tua vida obscura será como o meio-dia. O Senhor te conduzirá sempre e vai saciar a tua sede na aridez da vida e renovará o vigor do teu corpo. Serás como um jardim bem regado, como uma fonte de águas que jamais secarão. Teu povo construirá as ruínas antigas. Tu levantarás os fundamentos das gerações passadas. Serás chamado reconstrutor de ruínas, restaurador de caminhos nas terras a povoar. Se não colocar o pé fora de casa no sábado, nem tratar de negócios no dia santo, se considerar o sábado teu dia favorito, o dia glorioso consagrado ao Senhor, se o honrares, colocando de lado atividades, negócios e conversações, então há de te deleitar no Senhor. E eu te farei transportar sobre as alturas da terra e desfrutar a herança de Jacó, teu pai. Assim fala a boca do Senhor. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial, Salmo de número 86, 85. Ensinai-me os vossos caminhos e na vossa verdade andarei. Ensinai-me os vossos caminhos e na vossa verdade andarei. Inclinai ao Senhor o vosso ouvido, escutai, pois, como sou pobre e infeliz. Protegei-me, que sou vosso amigo, e salvai vosso servo, meu Deus,
que espera e confia em vós. Piedade de mim, ó Senhor, porque clamo a vós todo dia. Animai e alegrai vosso servo, pois a vós eu elevo a minha alma. Ó Senhor, vós sois bom e clemente, sois perdão para quem vos invoca. Escutai, ó Senhor, minha prece, o lamento da minha oração. Ensinai-me os vossos caminhos, na vossa verdade andarei. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus viu um cobrador de impostos chamado Levi sentado na coletoria. Jesus lhe disse: segue-me. Levi deixou tudo, levantou-se e o seguiu. Depois Levi preparou em casa um grande banquete para Jesus. Estava aí grande número de cobradores de impostos e outras pessoas sentadas à mesa com eles. Os fariseus e seus mestres da lei murmuravam e diziam aos discípulos de Jesus: por que vocês comem e bebem com os cobradores de impostos e com os pecadores? Jesus respondeu: os que são sadios não precisam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim para chamar os justos, mas sim os pecadores para a conversão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e nos conduzam para a vida eterna. Amém. Meus irmãos e irmãs, que bênção é a palavra de hoje, como todos os dias. E que oportunidade nós temos de retornar a passagens que nós já ouvimos, né? Em alguns momentos das meditações passadas, em alguns dias anteriores, nós tivemos a oportunidade de já comentar um pouco sobre essa passagem de Isaías 58, a partir do versículo 9. Na verdade, começando desde o versículo 1, né? Ontem, nós já falamos um pouco sobre essa passagem, sobre esse capítulo. Da mesma forma como nós também já falamos desse evangelho, já tive a oportunidade de meditar junto com vocês esse evangelho. Mas nós estamos em um outro momento e é preciso entender algo muito verdadeiro. A vida com o Espírito Santo é a oportunidade de experimentar de coisas novas e de perceber que o Senhor, mesmo usando a mesma passagem, mesmo usando as mesmas palavras, mesmo usando das mesmas pregações, Ele continua fazendo nova todas as coisas. Novos corações, novas almas precisam lembrar, precisam escutar essa verdade. O Senhor veio para gerar conversão naqueles que não são convertidos. O Senhor veio para gerar conversão, transformação, mudança, cura e libertação naqueles que precisam ser curados, naqueles que estão doentes, naqueles que precisam ser transformados. Porque a verdade é que muitos não estão dispostos ou ainda não se dispuseram, não estão ainda disponíveis o suficiente para abrir os corações e permitir-se transformados. A vida nova com o Senhor é uma realidade e Ele vem mostrar isso na liturgia de hoje mais uma vez. Continuando a leitura da profecia de Isaías ontem, o Senhor vem nos falar hoje que nós precisamos urgentemente deixar de lado tudo aquilo que nos leva para um caminho de queda. Essa é uma verdade. Nos leva para um caminho de queda. E eu quero que nós possamos pensar em algo muito específico aqui. Como eu disse agora há pouco, nós já meditamos essa passagem, já meditamos um pouco dessa passagem. Mas eu queria que nós pensássemos agora, aproveitando esse período quaresmal, que é um período que nos convida para reflexão, nos convida para olhar para nós mesmos, mergulhar em nós mesmos, olhar para dentro dos nossos corações, para a nossa própria vida. Você agora, se pergunte isso. Eu estou sendo opressivo? Eu estou agindo de uma forma ao ponto de nós não estarmos realmente em comunhão com Cristo? Eu, Daniel, estou agindo de alguma maneira que eu não estou conseguindo ter comunhão com o Senhor? Eu estou agindo de alguma maneira que está oprimindo meu irmão, minha irmã? Eu estou agindo de alguma maneira que está machucando meu irmão, minha irmã? Eu estou agindo de alguma maneira que eu estou criando hábitos autoritários, querendo mandar demais, querendo ter o coração endurecido, não me permitindo ser flexível, não me permitindo ser compreensível
Eu estou agindo de uma maneira que eu não estou mostrando uma conversão verdadeira. Eu estou agindo de uma maneira que a minha língua, minha linguagem, minha forma de falar, o meu jeito de me expressar é completamente maldoso. Eu estou agindo como? Eu estou realmente acolhendo com o coração aberto as pessoas que estão necessitadas, ou eu estou realmente levando com caridade a esmola? Eu estou realmente agindo de coração aberto com as pessoas mais necessitadas, ou eu estou simplesmente deixando elas de lado? Estou simplesmente ignorando o fato de que tem tantas pessoas por aí passando fome, tantas pessoas por aí necessitadas de roupa, tantas pessoas por aí que estão precisando de um lugar para passar a noite? Como eu estou agindo? Como eu estou agindo? E é muito interessante pensar que, a partir do momento, olha só o que o Senhor vem nos convidar nessa passagem. A partir do momento que nós começamos a refletir sobre nossa própria vida, sobre nossas atitudes, e nós começamos a mudar nossa forma de agir, mudar nossa forma de pensar, mudar nossa forma de nos expressar e de enviar realmente movimentos de caridade para outras pessoas, de expressar o mover da caridade para outros corações, a partir do momento em que nós somos mais abertos para o amor fraterno, nós entendemos o que de fato é uma vida cristã, e isso vai nos transformando de dentro para fora e de fora para dentro. Isso vai nos transformando e verdadeiramente nos convertendo. E à medida que a conversão ela vai se tornando genuína, real, verdadeira, o Senhor vem nos dizer: o teu Senhor vai te conduzir, Ele vai sempre te saciar, sempre vai estar contigo, sempre vai saciar a tua sede nos momentos de aridez da tua vida, vai sempre revigorar a fraqueza do teu corpo, sempre revigorar o teu espírito. O Senhor está dizendo que se nós passarmos por esse momento de deserto, realmente nos deixando ser totalmente secados, espiritualmente falando, Ele vai pouco a pouco nos saciar, Ele vai pouco a pouco nos revigorar, Ele vai pouco a pouco colocar uma vida nova, um vigor novo em nós. O que antes te motivava vai ser transformado agora e o teu Deus vai te motivar. O que antes te movia vai ser mudado agora e o teu Deus vai te mover. O que antes você não tinha nem ânimo, você não tinha energia, você não tinha força, a partir do momento que você começar a clamar ao Senhor teu Deus e começar a realmente manifestar esmola, jejum, oração, caridade, a partir desse momento você vai realmente refletir a verdadeira vida cristã, e isso vai gerar em ti o mover de Deus na tua vida, que vai te conduzir, vai te saciar, vai te renovar, revigorar. E olha só a promessa do Senhor na tua vida, meu irmão, minha irmã. À medida que nós passamos pelo verdadeiro deserto e que nos deixamos ser secos. O que isso significa, Daniel? Secar espiritualmente é você se esvaziar de si mesmo, é você renunciar a si mesmo, como disse a palavra ontem, é você realmente deixar para trás aquilo que é seu, aquilo que você considerava verdade, e começar a deixar o teu Deus, o teu Senhor, fazer na tua vida, e fazendo na tua vida algo completamente novo, Ele vai, pouco a pouco, te dar coisas novas. O que antes você não era paciente, quando você se esvazia de si mesmo, Deus começa a te conceder a paciência. À medida que você vai se esvaziando de si mesmo, se antes você não tinha a capacidade de se controlar, agora o Espírito Santo vai te dar o domínio próprio. Se antes você não tinha a capacidade de ser bom, o Espírito Santo vai te dar a bondade. Se antes você não tinha a capacidade de ser piedoso, caridoso, o Espírito Santo vai te dar o dom da caridade, o dom da piedade. E quantos dons você pedir, como São Tiago já disse no início dessa semana, peça o dom da sabedoria e Deus te dará livremente. Peça, com um coração genuíno, como alguém que realmente deseja se converter, como disse a palavra de Deus. Como alguém que realmente faz jejum desejando a conversão, peça ao Espírito Santo que Ele te conceda a graça de ser mais caridoso, de ser mais piedoso,
de ser mais verdadeiro, de saber orar, de saber clamar, de saber pedir, para que o Senhor possa te conduzir na sua caminhada, para que o Senhor possa te saciar nessa aridez, para que o Senhor possa te revigorar. Peça, com o coração realmente aberto o suficiente para se esvaziar inteiramente e deixar que o Senhor venha te preencher. Peça. E olha a promessa do Senhor para a tua vida. Você vai ser como um jardim bem regado. Todas as vezes, imagina isso, um jardim cheio de flores. Um jardim é algo muito bonito. Para nós, inclusive, carmelitas da comunidade Chuva de Rosa, para nós é algo muito significativo, porque Santa Teresinha é a padroeira das rosas e nossas patronas são ligadas às flores. Imagina isso. Imagina só, nós experimentando da vida sobrenatural. Imagina ser como uma Santa Rita da vida que simplesmente se permitiu estar totalmente vazia para si mesma, deixar o Senhor agir através dela. A beleza do milagre que está na sua testa, a beleza do milagre que está naquela rosa que nasceu no meio do frio. Imagina só ser como Santa Teresinha, ser como Santa Rosa de Lima, que se permitiram estar totalmente vazias para si mesmas e se deixaram ser totalmente levadas pelo Senhor, confiando inteiramente que, se entregando para o Senhor, seriam como um jardim bem regado. Ser esse jardim é se permitir ser uma flor para Deus, uma flor aos olhos de Deus, que deseja a todo instante receber as águas que jorram do Sagrado Coração de Jesus, receber as bênçãos, as graças, os dons, os carismas que são derramados constantemente sobre nós. É ser uma pequena flor que deseja ser regada nesse jardim, como uma fonte de águas que jamais vão secar. Você vai ser uma fonte de água. Não apenas Deus vai derramar sobre você as graças, os dons, as bênçãos. Você também vai ser como uma fonte de água que vai jorrar águas, jorrar bênçãos, jorrar uma vida verdadeira no Espírito Santo. E jamais vai secar. Se você realmente se esvazia de si e deixa o Espírito Santo vir te preencher até transbordar. Mas você precisa deixar. Teu povo vai reconstruir ruínas antigas, aquilo que foi antes quebrado, destruído, destroçado, você vai começar a reconstruir. Aquilo que antes foi completamente rejeitado, você vai começar a salvar, porque você vai estar representando o Senhor teu Deus todas as vezes que você se esvazia para que Ele possa agir em ti. Tu levantarás o fundamento, versículo 12. Tu levantarás as bases das gerações passadas. Você será chamado reconstrutor, reconstrutora. De tudo aquilo que foi destruído pelo mal no passado, você vai começar a reconstruir através do nome do Senhor teu Deus. Se você se esvaziar e deixar que Deus faça em você. Se você realmente toma para ti dias importantes. O Senhor fala aqui do sábado porque aquele povo era judeu. Para nós cristãos desses tempos modernos, para nós é o domingo, que é a oportunidade de estarmos constantemente no dia do Senhor. Se nós realmente nos entregarmos para o Senhor no dia dele, se nós considerarmos o domingo como um dia santo, se nós considerarmos a missa como um momento de entrega total para ele, de abertura para que ele venha agir, se nós nos deleitarmos no Senhor, se nós nos apaixonarmos pelo Senhor mais e mais, ele vem e toma conta de tudo aquilo que nós temos. Se nós realmente nos consagrarmos a Ele, se nós realmente o honrarmos, se nós colocarmos, olha o que vai dizer o Senhor, se nós colocarmos de lado todo e qualquer tipo de atividade, todos os negócios, todas as conversações desnecessárias, todo e qualquer tipo de situação que possa querer nos tomar e nos roubar o tempo com Ele, se nós ignorarmos tudo isso e formos em busca do Senhor, Ele vai nos fazer realmente melhores, convertidos, santos.
E aí vem o Salmo, como um clamor que jorra dos nossos corações e pede para o Espírito Santo: vem, Senhor Jesus, vem, Espírito Santo de Deus, ensina-me os vossos caminhos e a vossa verdade eu andarei. Vem, Espírito Santo, é o teu pedido, é a tua oração, pode repetir isso se quiser. Vem, Espírito Santo de Deus, ensina-me os vossos caminhos e na vossa verdade eu andarei. Inclina, Senhor, o vosso ouvido, escuta a minha prece, pois eu sou um pobre e infeliz. Escuta-me, protege-me, porque eu sou o seu amigo e eu quero continuar sendo teu amigo, quero continuar te seguindo, quero continuar olhando para ti, quero continuar te buscando, quero continuar me esvaziando para que o Senhor venha me preencher até transbordar. Inclina o teu ouvido, me escuta, tem piedade de mim, ó Senhor, porque eu clamo a vós todo dia. Anima o meu coração, alegra o teu servo, pois eu quero elevar a minha alma para vós. Olha só que bonito. Olha só o que o Salmo nos convida a proclamar nesse dia. Ajuda-me, Senhor, tem piedade de mim, me perdoa, me purifica, me lava, me limpa completamente, para que eu possa elevar minha alma, para que a minha alma fique leve e assim ela possa subir aos céus. Precisa ser uma oração constante, precisa ser um clamor constante das nossas almas, querer estar leve, querer ser elevada, subir e estar próximo do Senhor. Precisa ser um desejo que parte dos nossos corações que estão vazios de si mesmos, para que possam estar preenchidos pelo Senhor. Quando nós nos esvaziamos, é porque nós desejamos elevar nossas almas e nos conectar com o Senhor do céu. Ó Senhor, vós sois bom e clemente. Sois o perdão para quem vos invoca. Escuta, ó Senhor, minha prece. O lamento da minha oração é o que nos diz o Salmo, é o que nos incita, é o que nos convida o Salmo para rezar assim também. E que através disso, o Evangelho que conclui essa liturgia possa nos lembrar a todo instante que antes, na sua vida anterior, na sua vida passada, você era Levi. Você era aquele cobrador de impostos. Você era aquele que fazia mal aos outros. Você era aquele que enganava. Você era aquele que mentia. Você era aquele que se estressava. Você era aquele que brigava. Você era aquele que fazia 1000 coisas e machucava os seus irmãos e irmãs. O Evangelho de hoje vem nos lembrar que, a partir de agora, não somos mais a mesma pessoa. Nós não podemos mais ser as mesmas pessoas. Não podemos mais continuar vivendo da mesma maneira. Aquele cobrador de impostos que antes só tinha dinheiro para si mesmo, que antes só fazia as coisas para si mesmo por puro orgulho, que antes só fazia e guardava as coisas, os bens, para si mesmos, para si mesmo. Aquele cobrador de impostos foi tocado pela salvação. E quando ele foi tocado, o Senhor teve a oportunidade de entrar na sua casa. Olha só, mais uma vez, o que a liturgia vem nos dizer. Nos esvaziar para que Deus possa entrar em nossos corações. Como Levi, que se esvaziou, que aceitou o chamado de seguir a Jesus e que abriu as portas da sua casa para que Jesus pudesse entrar. E depois que Jesus entrou, depois que Jesus participou daquele banquete que o mesmo cobrador de impostos fez, lembra do cobrador de impostos que não gastava dinheiro com os outros? Ele fez um banquete quando Jesus chamou ele para seguir. Levi preparou em casa um grande banquete para Jesus. Estava um grande número de cobradores de impostos e outras pessoas sentadas à mesa. Aquele que antes não fazia nada aberto, aquele que antes não fazia festas para muitas pessoas, aquele que antes não gastava o seu dinheiro e os seus bens, compartilhando da alegria com outros, ele fez um banquete, porque quem fez o convite foi Jesus. E Jesus está fazendo um convite para você agora, meu irmão, minha irmã, para que você também faça um banquete para Ele. E esse banquete é a oportunidade de abrir o seu coração e deixar que Ele faça algo completamente novo, que te faça santo,
santa. Porque depois daquele banquete, não era mais Levi, era Mateus. Depois daquele banquete, não era mais o cobrador de impostos, era o escolhido de Jesus. Porque Jesus não veio por aqueles que estão bons, por aqueles que estão sadios, por aqueles que estão bem. Ele veio por aqueles que precisam de ajuda, que precisam ser curados, que precisam ser libertados. Ele veio pelos doentes. Os sadios não precisam de médico. Os doentes precisam. Não vim para chamar os justos. Vim para os pecadores que precisam de conversão. Que hoje nós possamos abrir nossos corações e admitir para Jesus: eu sou esse Levi e eu preciso de conversão, Senhor. Eu sou esse Levi e neste dia eu abro a porta da minha casa para que o Senhor venha habitar, para que o Senhor venha se banquetear, para que o Senhor seja o banquete que alimenta meu coração, o banquete que alimenta minha vida, o banquete que alimenta minha alma. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que tira o pecado da minha vida e que me leva para uma conversão verdadeira e me faz querer buscar o céu. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que as bênçãos de Deus misericordioso sejam derramadas sobre os nossos corações com seu sangue e água, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a paz do bom Deus seja derramada sobre os vossos corações e até o próximo momento de meditação.